Olá, olá, seja muito bem-vinda. Tá começando, e hoje não é só bem-vinda, não, é bem-vindo também. Sejam todos muito bem-vindos. Que está começando mais um episódio do Mãe de Ásia Podcast, o nosso 5º episódio, e ele é especialíssimo, Rita Rocha. Eu sou Laura Schwember, estou aqui com a Rita Rocha, que hoje nós vamos receber o nosso primeiro convidado homem. É isso, gente. Vamos falar sobre paternidade. Ou vocês pensaram que nós iríamos passar pelo Dia dos Pais sem falar sobre paternidade? Vamos falar sobre paternidade. E vocês que ainda não nos seguem no Instagram, nos sigam no Instagram e nos siga também nas principais plataformas de áudio e no YouTube, por favor, para a gente poder ter retorno e continuar desenvolvendo esse trabalho aí que a gente sabe que tem sido muito legal para a maioria das mães e famílias. Prova que é famílias que hoje nós estamos com um convidado. Exatamente, que é o Rafa Nunes. Ele é pai de três mulheres ainda por cima. Três mulheres. Tem 3 filhas e é CEO da agência 5X, empresário e mentor também. Rafa, antes de mais nada, eu quero saber se você está preparado para apanhar neste podcast hoje, porque Eita. eu não te avisei esse detalhe. Não, eu não avisei esse detalhe para não correr o risco de você recusar o convite, né? Mas claro que a gente trouxe você aqui para Cristo. Vamos soltar todo o verbo. Tô acostumado, hein, lidar só com mulher. É, esposa e 3 filhos, não, tô brincando. Nós duas não somos nada. Este programa não faz guerra, ele promove a paz, Só acordos. agrega. Exatamente. Seja muito, muito, muito bem-vindo, Rafa. Obrigado demais, um privilégio, né? Poder participar O primeiro disso. rapaz. Pois é, o primeiro homem a estar aqui junto com todas essas mulheres, com todas essas mães, com essa galera que realmente tem um desafio muito grande, né? Porque, de fato, ser mãe, ser profissional, empreendedora, ou em casa e cuidar de menina, e meu Deus do céu. Eu olho pra minha mulher e falo assim, ainda bem que eu nasci homem nesse negócio. E vamos começar com as espetadas aqui já, então. É exatamente por isso que a gente não é trouxe fácil, você aqui. não é fácil. Você sabe que os pais têm muita responsabilidade nessa dificuldade da maternidade de tantos afazeres, né? Porque, não Sim. querendo dizer, lógico, que é teu caso. Inclusive, o que a gente pensou para chamar você aqui é que, como eu te falei, né? Eu conheço o Rafa pessoalmente, gente. Eu conheço um pouquinho da tua história, não só como pai, mas como marido também. Sim. Você já compartilhou, né, algumas histórias, inclusive, de superação mesmo tua pessoal, superação na família e tudo mais. E por isso eu achei que você era um exemplo tão bom de trazer para cá, porque claro que a gente vai falar sobre muitos assuntos, inclusive alguns espinhentos, eu diria, porque a gente está mudando essa imagem que se tem mesmo com relação à maternidade e à paternidade. Né? Sim. Eu percebo que a gente está nesse momento de transição, que tá devagarinho, né? Acho que podia ser um pouquinho mais rápido, mas faz parte. Mas se fala cada vez mais da importância realmente da participação realmente ativa, da participação mesmo do pai no sucesso dessa família, no sucesso da educação dessa criança, porque o pai é muito importante e se fala cada vez mais nisso. E o que a gente, o teu nome surgiu justamente como esse exemplo de uma pessoa que, lógico, né, gente, não é perfeita, ninguém é, nós não Com somos, certeza. mas você, até onde eu sei, você foi aprendendo, obviamente, com os teus erros, foi transformando não só a tua vida como pessoa, como ser humano, como homem, mas também a tua vida como marido, a tua vida como pai. Você Sim. foi transformando isso, tudo isso a partir dos teus desafios, né? Que todos nós temos. E é isso que a gente quer que você compartilhe o que for possível, obviamente, com a Claro, gente, claro. né? Não precisa abrir tudo também, abrir a caixa preta. Mas essa realmente é a ideia e contribuir para estimular ainda mais esse diálogo que é tão importante. Porque muito se fala hoje da sobrecarga materna, por exemplo. Né? Querendo ou não, ainda existe essa mentalidade de que bastante. cuidar do filho é tarefa da mãe. principal da mãe. E o pai fica só com a parte O de coadjuvante. manter financeiramente. Ainda, infelizmente. Ou até um coadjuvante naquela Uma ajuda, educação. né? Ele é uma ajuda, ele não é uma base, né? coparticipação. E não é assim que tem que ser. Não. Né? Ele tem que realmente estar ali na linha de frente, junto com a mãe. Sim. E assim, vamos levantar essa bola, né? Essa bola, acho que ela é uma das principais e as bases mais fortes que tem hoje dentro da sociedade como família.
E a gente tem que entender, na verdade, a raiz disso, né? Então, a grande raiz disso, infelizmente, é a própria mãe do homem. Por quê? Porque é a mãe do homem que faz com que ele seja Eu ia fazer essa. uma brincadeira, mas tá sério, eu vou ficar... Eu tenho que me segurar nas brincadeiras, senão, entendeu? Deixa quieto. É porque, de fato, né? O homem cresce de uma maneira muito diferente da mulher. Ele é criado de uma maneira diferente. Então, a mulher é criada para fazer, para desenrolar, para criar, para poder cuidar, né? Para cuidar da casa, para cuidar dos filhos e tal, sabe? E o cara não. Aí o homem, a mamãe, né? Vai lá, traz ele para perto e tal, meu filho querido, cuida, amado. Né? Nossa, você não precisa fazer nada. Deixa que a mamãe faz. Mamãe faz, mamãe tá aqui, tal. Então o cara, ele cresce meio mimado de fato, né? E eu falo isso de experiência própria. Eu cresci mimado. Mamãe fazia tudo, cara. Chegava na minha mesa e tava lá meu pratinho posto, meu suquinho de laranja, né? Lá na mesa e tal. Eu sentava, comia, levantava. Deixava e quando eu lá. voltava, o prato não tava mais lá. Entende? Então, eu fui criado assim. E eu fui criado pela minha avó ainda, pior ainda, né? Meu Deus, mãe e avó. Eu ia falar que eu lembrava dessa parte. Ainda era avó, né? Então, assim, por mais que ela foi muito dura e rígida na educação, em questão de princípios e valores, mas em relação ao cuidado, eu fui altamente mimado. Então, quando eu casei, eu vim assim. Eu vim exatamente desta maneira de entrar no casamento e eu esperava que minha esposa cuidasse de mim Replicasse esse tão bem comportamento, né? quanto vovó cuidava. Tanto que no início do meu casamento, me lembro como se fosse hoje, primeiro mês de casamento, minha avó foi lá na minha casa, entrou na minha casa, chegou para minha esposa e falou assim: Milena, deixa eu te falar aqui, como o Rafael gosta da comida dele, tá? Isso é para matar qualquer mulher, né? E ela fez isso. E falou assim, olha, as roupas dele lava desse jeito, tá bom? Foi lá na máquina de lavar, ela morrendo de raiva. E tua esposa continuou casada depois disso? Mas, infelizmente, esse é um comportamento muito comum. Muito comum, muito comum. Muito comum. Aham. E aí, ou seja, eu tive muito problema no meu relacionamento, bastante problema no meu relacionamento por causa disso. Tanto que eu vivi uma separação, né, com a minha esposa. Ficamos 1 ano e meio separados e depois nós voltamos. Estamos até hoje, estamos há 21 anos aí juntos. Maravilha. Mas foi muito difícil esse processo, né? Durante quase 10, 12 anos das nossas vidas, eu era o cara que trabalhava, né? Provia financeiramente. E ela cuidava de tudo dentro de casa. Ela fazia tudo dentro de casa, né? Com as 3 meninas e tal. Mas eu não tinha tanto a mentalidade de que, tipo assim, a minha única função era trabalhar e trazer o dinheiro para dentro de casa. Até porque eu sempre participei muito da educação das meninas, né? Sempre participei muito da presença, do conselho, da direção, né? Eu sempre estava muito presente. Mas eu não estava presente na questão da casa, não estava presente na questão do restante das tarefas do processo de uma família. Você chegava em casa, você queria realmente descansar do dia de trabalho, não? Não, na verdade eu chegava em casa e eu queria ficar com as meninas, né? Mas eu não chegava em casa e ajudava em alguma coisa, fazia uma comida, sei lá, né? Arrumava alguma coisa na casa, lavava uma roupa, não fazia nada disso. Até porque eu nem sabia fazer, né? Eu não sabia fazer nada disso. Então, mas com relação às meninas, eu chegava em casa e a minha esposa já chegava e falava assim, amor, toma, né? Toma que eu tô morta, porque Toma a gente que o tinha pacote é seu. 3 filhas, era uma de 5 anos, uma de 1 ano e meio e uma recém-nascida, Nossa! né? Então, Meu Deus. eu chegava em casa, ela tava morta, Nossa. né? E aí eu sempre ajudava, né? Dar banho, trocar, ficar, fazer dormir, dar comida, essa coisa toda. Eu sempre participei muito bem. Nunca foi problema isso, mas com relação a auxiliá-la no restante das coisas, isso eu realmente não fazia absolutamente nada. Que já é mais do que muitos pais fazem, mas ainda assim não é suficiente. Não é suficiente, porque qual foi a grande chave, né, que virou na minha cabeça o dia que ela falou isso pra mim? Com relação a finanças, por exemplo, quando a gente decidiu, ela trabalhava, mas na segunda-feira a gente decidiu juntos ela não trabalhar mais. Eu sempre valorizei isso, a gente nunca teve problema com relação a isso, nunca brigamos com relação a isso, nunca joguei na cara dela, como eu já vi alguns amigos meus fazerem. E sempre entendi que homem
assim, o homem precisa entender isso, né? Tem homem que não entende isso, então a mulher nunca pode parar de trabalhar. Porque se ela parar de trabalhar, eles vão separar. Você entende? O que é um absurdo, né, Entende? gente? Então tem homem que não recebe isso. Você já tem uma competitividade no próprio casal. Ao invés de estarem juntos pensando no que é melhor para a família. Exatamente. Então, isso que ele falou é muito real. É muito real. A Acontece. gente decidiu isso juntos, mas eu sei o meu papel, né? Vamos dizer assim. Eu sei a minha posição e jamais eu cobrei dela ou cheguei para ela jogando isso de alguma maneira negativa, né? A gente nunca teve problema com relação a isso. Mas eu vi diversos casais amigos meus que separaram porque tomaram essa decisão. E, inclusive, eu cheguei para eles e falei assim, cara, pra que você deixou sua mulher parar de trabalhar se você não sabe ter uma mulher que não trabalha, né? Então, o homem tem que saber lidar com isso, ele tem que saber ter uma mulher que não trabalha, senão ele vai ter problemas e vai separar da mulher. De fato, isso vai acontecer. E aí, com relação a isso, a gente não teve nenhum problema, mas um dia ela chegou para mim e ela falou uma coisa, foi quando virou a minha chave com relação a ajudar em casa. Ela virou assim e falou assim, poxa, é muito difícil. Eu falei, o quê? Ela falou assim, 4 contra 1. Aí eu, como assim 4 contra 1? Ela falou assim, porque, poxa, você imagina, são 4 pessoas comendo, 4 pessoas sujando, 4 pessoas que geram uma demanda somente para uma cuidar. E você não tem que me ajudar. Você precisa entender que nós estamos no mesmo lugar, a casa é sua, a louça é sua, a roupa é sua, tudo aqui também é seu. Então você não precisa fazer e vir com o sentimento para mim de que você está me ajudando. Porque você não está me ajudando, você está fazendo algo para um time. Porque nós somos um time aqui dentro. Aí, rapaz, aquele negócio virou uma chave na minha cabeça. Que eu falei assim, rapaz, realmente, né? Deve ser difícil. Porque 4 pessoas sujas, uma pessoa só limpa. Eu falei assim, e aí todas as vezes que eu fazia qualquer coisa, né? Como vocês já devem ter visto vários videozinhos no TikTok assim, o homem vai lá, lava a louça, e aí ele fala assim, como é que meu marido gostaria que eu fizesse, né? E ela abraçando o marido, fazendo festa, nossa, meu amor, você me ajudou na louça. Oh, que marido incrível! Que marido maravilhoso. Mas de fato ela tinha razão. Eu falei assim, realmente. E aí, assim, por coincidência ou não, mas ela teve um problema de tireoide, um problema de saúde, que ela ficou com uma energia muito baixa. E todas as vezes que ela fazia as atividades de casa, ela ficava uns 3 dias prostrada e, poxa, muito assim, debilitada. E aí, eu tive, nesse momento, né, que olhar e falar assim, cara, eu preciso mudar. Infelizmente, foi por causa de uma questão de saúde, não foi somente por uma questão de entendimento. Depois eu entendi mais, mas naquele momento eu tive que mudar. Aí eu aprendi a cozinhar, aprendi a cuidar da casa, eu não sabia nem lavar roupa. Eu era o tipo do cara que realmente, eu chegava assim e falava assim, amor, porque acabou minhas cuecas, cara, não tem nenhuma limpa mais. Achando nenhuma. Não tem mais nada limpo meu, tô sem roupa e tal. Aí ela olhava pra mim assim e pra mim aquilo era extremamente normal. Porque eu fiz isso a vida inteira. Então, se de repente, lá em casa, mamãe tivesse chegado pra mim e falado assim, meu filho, é o seguinte, tu que tem que lavar suas roupas, lindão. Levanta, vai pegar tuas cuecas, vai pegar tuas roupas, bota pra lavar, assim que funciona uma máquina e tal. Só que não foi assim. Então, quando eu cheguei no casamento, eu toquei a vida toda desse jeito. Então, quando ela virou essa chave na minha cabeça, eu mudei completamente. Questões em termos de casa, né? Em termos de família, em termos de educação de filhos, era sempre presente. Mas com relação à casa, não era nada. Então, hoje, né, eu sou um cara muito independente. Por quê? Porque hoje eu sei lavar a roupa, hoje eu sei arrumar... Hoje sim você é independente. Hoje. Isso tem o quê? Sei lá, 5 anos, né, que isso aconteceu. Então hoje, realmente, hoje eu faço a comida, hoje ela já não cozinha no final de semana, na semana também eu faço comida. E faz isso não esperando um obrigado. Justamente porque virou a chave de que não era uma questão de que eu estava ajudando ela, de que, tipo, né, eu estava fazendo meio que um favor, né? Olha, eu tô aqui fazendo um favor para você, eu tô entregando para você aquilo que era a sua obrigação, eu tô aqui dando uma força para você. Tô te ajudando. Você entendeu? Sou gente boa. Exato. Aí virou, aí não, eu vou lá lavar a louça porque é a louça da minha casa, eu sei lá. As suas filhas usaram, você usou, e mesmo Exato. porque acaba sendo um exemplo, né, para as meninas. Porque senão fica todo mundo em cima dela. Fora que eu também comecei a colocar isso para elas, né? E o fato delas verem eu como homem, que normalmente na própria sociedade se coloca dessa maneira de que ele é o provedor e de que pronto, é isso que ele tem que fazer e acabou,
chega em casa, você não precisa fazer mais nada, agora senta, assiste seu jogo, descansa e pronto, fica pronto para o próximo dia, né? Então, elas vendo isso, hoje, por exemplo, todas elas realizam atividades dentro de casa, independentemente, né? Elas chegam lá, elas cuidam do quarto delas. Isso é para elas, né? Pronto, para a vida. É para a vida. E o que você falou é muito real, essa coisa da mãe, da avó, da mulher, criar o filho homem como se fosse um príncipe, né? Exato. A gente precisa ter esse olhar, porque senão depois eles não vão conseguir se relacionar. Isso é muito sério. Hoje em dia, as meninas, elas são criadas de uma forma muito assertiva, né? No sentido de, você precisa saber fazer tudo dentro de uma casa. Sim. Mas você também precisa saber estudar, você precisa ganhar dinheiro. Mas e os meninos? Os meninos estão ficando aquém, né? Porque os meninos, eles são formados para manter uma casa, para trabalhar, mas eles não são orientados, como você bem falou, a lavar uma roupa. Cuida disso, filho, ó. Vai fazer aquilo, ó, tem louça, lava. Comeu, sujou louça, lava a louça. Arruma a tua cama, né? É uma visão que as mães precisam ter para poder educar seus filhos de forma assertiva. Porque eu sou mãe de 2 meninos, né? O meu mais velho, ele sempre foi muito participativo, muito. Lavar a louça, limpar a casa. Nunca precisei falar assim, filho, cata o lixo do banheiro para mim, filho, não. Tanto que ele casou com 25 anos e ele é um parceirão da esposa. Os dois são parceiros. É isso. Companheiros, né? O mais novo, eu já senti que ele era um pouco mais resistente. E aí eu comecei a falar, você não namora, você não quer casar? E aí, a gente vai ter empregado. Eu falei, pois é, mas tem momento na vida que a gente não tem empregado. Tanto que ele mora fora do Brasil hoje. Sim. E aí, se ele não soubesse lavar uma roupa? E aí, se ele não soubesse fazer um arroz, um café, uma comida, como é que ele estaria se virando? E mesmo que tenha condições de ter alguém em casa, né, para fazer esse trabalho, ela não vai ficar 24 horas por dia ali. Em algum momento você vai ter que fazer alguma coisa. É isso que eu falava para ele, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem que preparar os filhos para lidarem com essas mulheres, né, que estão saindo aí das criações das suas famílias. Como as minhas estão saindo desse jeito. E não só para lidar com essas mulheres, para que eles também se sintam capazes. Porque o que acontece nessa o que acontece nessa situação que tu relatou, que infelizmente ainda acontece mesmo em muitas famílias, é que o próprio homem, ele sequer se sente capaz de fazer isso. Exato. Nem Entende? sabe o caminho. Porque a gente estuda, né, a crença de identidade, Exato. de capacidade e tudo mais, e isso é muito importante, inclusive, para a formação da autoestima dessa pessoa. Mas aí eu só acho importante a gente falar, porque quando a gente fala, claro, as mães têm que cuidar dos filhos, beleza, claro que existe essa situação, mas a gente precisa compreender também, a gente não está falando isso colocando a culpa mais uma vez na mãe. Não, claro. Até eu acho porque que é os isso dois, né? vem... Não, isso vem... imagina, uma mãe que cria um filho dessa forma, o pai tá ali omisso também. Então percebe que ele tem a coparticipação. Mas o pai não ele tem. Mas tu percebe que é uma questão de todos nós precisamos desconstruir essas crenças a respeito do que o homem tem que fazer e o que a mulher tem que fazer nesse sentido. Eu, por exemplo, você citou a tua situação aí que você tem 2 filhos homens. Eu tenho 4, 2 meninos e 2 meninas. Lá em casa, nunca teve esse negócio de isso aqui é trabalho de mulher, isso aqui é trabalho de homem. Sim. Nunca teve. Lá o trabalho, a divisão de tarefas é dividida pela idade. Porque, lógico, meu filho de 14 anos, ele já consegue, já tem habilidades, inclusive motoras, para fazer certas coisas, que a minha filha de 4 anos não vai ter condições de fazer ainda. Então, é pela idade. Mas todos eles sabem que tem que participar da mesma forma, o que eu mais repito lá em casa. Quando cada um faz um pouquinho, não fica pesado para ninguém. É verdade. Sim, quando cada um cuida do seu, 4 para um, imagina lá em casa, seria 5 Era 5 contra 1, né? Não tem condições de dar certo. O meu filho de 14 anos, aí você vai criando mesmo pessoas que mesmo jovens já são minimamente funcionais, com uma certa autonomia e crença de capacidade. Elas acreditam que são capazes. Esses dias o que aconteceu? O meu filho mais velho, de 14 anos, ele tem o uniforme da escola e eu lavo o uniforme dele separado. Então é uma lavagem só para o uniforme dele. Pega todos os uniformes, lava de um jeito lá mais delicado, enfim. Chegou sábado à noite, ele falou, mãe, você lavou meu uniforme? Eu falei, eita, meu filho, tinha sido uma semana mesmo que tinha sido mais punk, eu não tinha lavado o uniforme dele. Falei, eita, meu filho, não consegui lavar ainda, olha, esqueci, segunda-feira tinha aula. Ele virou pra mim, olha que incrível, 14 anos, ele virou pra mim e falou assim, ô mãe, tu não acha que dá pra eu já começar a lavar meu uniforme?
Assim é uma coisa a menos pra você se preocupar, e aí eu lavo Assumo. Pronto. e tá tudo certo. Falei, meu filho... Ó, eu não tinha nem pensado nisso. Ele é acostumado a fazer as coisas dentro de casa, lavar o próprio Deus te prato e tudo revelou mais. hoje. Neste momento. Revelado. Falei, meu filho, que ideia maravilhosa. Eu já pensava nisso, mas mais lá pra frente eu não tinha pensado pra agora. E ele deu a ideia, eu falei, que ideia maravilhosa, é isso. Aí eu quero chamar a atenção pra uma coisa importante, que eu venho falando da crença de capacidade, autonomia e tudo mais. Quando a criança é criada dessa forma, e não como imposição, mora na minha casa, tem que Não, seguir minhas regras, não é sobre Tem que isso. se sentir pertencente Mora àquele na ambiente. nossa casa, você faz Exatamente. parte disso aqui, Uhum. sujou, Isso, limpou, isso. somos nós. E aí o pai também, claro, faz a parte dele, eu faço a minha parte, tudo mais. Então não tem como a criança nem se sentir preterida nesse sentido. Mas quando ela é criada dessa forma, percebe que ao invés de, pô, mãe, mas é sábado de noite, tu não lavou meu uniforme. Não veio cobrança nesse sentido. Sim. Veio, vem cá, vamos pensar na solução. Eu consigo lavar meu uniforme. Me ensina a lavar na máquina, como é que faz pra esse uniforme aqui. Eu falei, mas é agora. Sim, Desde a primeira vez que ele fez, que ele falou, beleza, a partir de agora é você, ó, meu filho, não vou me preocupar mais com o seu uniforme. Estou tirando isso aqui da minha lista de tarefas. Uhum. Ele começou a lavar o uniforme Assumiu dele. E a aí, importante, responsabilidade. a tarefa tem que ser completa. Sim. Não é colocar o uniforme na máquina. É depois tirar o uniforme da máquina, estender o uniforme. Depois que estendeu, vai pegar e tirar o uniforme do varal e guardar no guarda-roupa. guarda-roupa. Ou passar o que precisa ser passado, que o meu filho passa. E olha que legal. Quem ensinou meu filho a passar o uniforme dele foi meu marido. Aí. Que é o meu marido que passa o uniforme dele. Eu não passo roupa lá em casa, já tenho Não, 5 anos. Eu também não. Porque eu não tenho roupa que passe, dificilmente tenho. Eu passo uma coisinha aqui. Meu marido tem o uniforme dele que precisa passar, é ele que passa, não sou eu. Isso não é, como você falou, não é um favor, não é uma caridade que ele está Exato. fazendo. Não. É realmente divisão Mas- e tem que fazer o serviço completo. Sim, mas olha só, por que eu falo às mães? Porque parte da gente, não adianta, porque a sobrecarga está na gente. Então, se nós que estamos sobrecarregadas, nós que temos culturalmente essa responsabilidade que a sociedade nos impôs, se nós não virarmos essa chave, os homens não vão virar. Eu tive a sorte de ter um marido que ele já chegou fazendo tudo, meu esposo faz tudo. Eu nunca precisei chegar em casa e junto com ele e falar, ó, lava a louça que eu vou fritar ali, assar alguma coisa. Não, nunca. Nunca precisei falar para ele assim, nossa, a casa hoje está tão suja, vamos passar uma vassoura aqui. Não, cada um vai chegando, sempre foi assim. Mas o meu esposo é assim. Eu tive essa sorte. Não É aliás, sorte, porque nós somos casados há 31 anos. Então, há 31 anos atrás, como é que eram os maridos? Chegava em casa, queria tudo prontinho, né? E nós já chegamos, sim, em alguns momentos, chegar em casa, o que tem para comer? Vamos descobrir junto? Nessa vibe. Tem dia que eu chego em casa e ele fala assim, você viu se meu uniforme tá passado, tá pronto, tá arrumado? Falei, tu passou o dia em casa, tu tá de folga hoje, eu passei o dia no consultório. Tu não sabe, eu vou saber? Aí ele, pior, né? Então, assim, não tem essas crises. Eu já vi Né? amigo meu que tava lá assim, aí a gente tava na igreja, assim, aí a mulher, cara, tem que ir embora, nossa, já são 8 horas. Eu falei assim, o que foi que você tá nessa pressa toda? Não, é porque, cara, ele não deve ter comido até agora. Eu falei, ele tá em casa e ele não comeu até agora, porque ele não sabe fazer a comida, tenho que ir pra casa e tal. Ou seja... Estava falando do filho, né? Não era do marido, não era do filho, não era do filho. Era do marido que ela tá falando. E até Então, o assim, filho, a depender da idade, né? É quebrar o ciclo, né? E essa quebra de ciclo, ela não é um processo simples. Não, Porque não. a mulher, ela tem que fazer a parte dela em termos de dar essa direção pro filho. Porque culturalmente não existe. A E gente o é que homem- tá fazendo isso há pouco tempo. Né? E o homem tem que vir e mostrar para ele qual que é esse caminho que ele vai ter que trilhar. Sim. Porque se o homem também vir e fizer o contrário, Sim. e mostrar para ele assim, olha, a vida é isso aqui, meu irmão. Você tem que correr atrás do que você tem para trazer o dinheiro para dentro de casa. Trouxe o dinheiro para dentro de casa, acabou. É só você descansar, né? Igual eu cheguei para as Relaxar. meninas, né? Ela falou assim, ó, elas falaram, pai, você, porque, cara, meu ritmo é bem pesado, bem corrido. E aí, quando a minha esposa adoeceu, eu tava fazendo comida todos os dias. Então, eu levava as meninas na escola de manhã, fazia o almoço, buscava elas e tal, e aquela correria toda. Aí eu falei assim, caramba, eu vou ter que dar um jeito aqui, porque eu não vou conseguir conciliar tudo. Aí, contratei uma cozinheira. Cheguei num ponto de conseguir o dinheiro, falei assim, cara, agora eu vou colocar uma cozinheira. Aí ela chegou assim, pai, por que você não tá fazendo mais comida? Eu falei assim, porque eu já não tava conciliando. Aí eu falei pra ela assim, olha, é uma realidade, eu não faço determinadas coisas, às vezes, porque realmente eu não consigo ter o tempo de fazer. Mas, se eu não tivesse condições financeiras de pagar,
então eu teria que fazer. Dá um jeito. Você entende? Então, você não pode crescer com o pensamento de que, tipo assim, eu vou pagar sempre, né? Pra tudo. Não, pode ficar tranquilo, tá? Porque tem hora que você não vai conseguir custear isso, esse estilo de vida o tempo inteiro. Verdade. E uma coisa muito forte, assim, que vem pra mim é o seguinte, que eu trago isso pra elas, com relação a dentro de casa, com relação à vida de casal, né? A vida de casal não tem a ver com afazeres do homem ou da mulher, né? A vida de casal, na sociedade, não tem assim, o cargo é do homem ou é da mulher, isso aqui só quem faz é o homem, isso aqui só quem faz é a mulher. E eu falo para as três, né? Eu falo assim, olha, existe uma posição. É a posição que não deve ser retirada. É a posição que não deve ser negociada. Então, não é solução do machismo o feminismo, entende? Uhum. Por quê? Porque os dois são extremos. São dois extremos que não... A solução não é criar outro extremo. Sim, A questão é, se você tira o homem da posição dele, se aí um princípio meu, né? A Bíblia fala que o homem deve amar a mulher assim como Jesus amou a igreja. E eu falo para elas assim, já imaginou como Jesus ama a igreja? Já imaginou assim, o poder e a magnitude que é Jesus amar a igreja e se entregar por ela? Né? Que tem. Né? E se entregar por ela. Ou seja, a posição do homem dentro de um relacionamento é amar a esposa, amar a mulher como Jesus amou a igreja. E aí eu falei assim, olha, na Bíblia não tem especificado dizendo que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Mas uma coisa a Bíblia colocou. Olha, o homem é como o provedor. Então eu cheguei para minha esposa e falei para ela assim, olha, existe uma posição. Eu como provedor, você tem a opção. Não há obrigação do tipo assim, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. O homem, ele foi colocado como provedor. E eu entendo isso como posição. Não como algo do tipo assim, a mulher não precisa trabalhar, não, ela não pode assumir cargo A ou B. Não, ela tem toda a liberdade de fazer. Nem também em algum momento que o homem não possa trabalhar ou não possa ser o provedor por algum motivo, às vezes doença, ou ele perdeu. Sim, claro. E a mulher ficar ali nessa posição. Isso já aconteceu na minha família, algumas Exatamente. vezes. Né? Sim. E nós estamos aí. Né? Essa um questão do ciclo. provedor eu vejo como a falta de vontade de ser. Porque uma coisa é você não conseguir prover por uma questão de saúde, Sim, sim. né, uma falta de habilidade naquele momento, ou mesmo que momentânea. Outra coisa é você querer ficar nas costas da mulher, como existem, infelizmente, Ai, homens nesse tem. sentido. Felizmente, Né? né? Que o cara, ele simplesmente ele não quer trabalhar de nenhuma forma. Ele não quer se preocupar com sustentar aquela família. Então eu vejo a questão do provedor nesse sentido mesmo, porque eu me preocupo com quando a gente começa a falar de posição, não sei o quê, mas por causa de tudo que há já a respeito disso. Eu concordo com o que você falou, e sendo bem franca, assim. Eu, Laura, não conseguiria me sentir atraída por né, se meu marido não tivesse preocupado em sustentar a família, eu não ia conseguir admirá-lo, sendo bem franca, Você gente. entende? Sabe, sendo bem franca. Aí é uma questão de posição, não é uma questão de tipo assim, não, porque só o homem que tem que trabalhar, ou só a mulher não pode, só o homem que tem que ser... Não é sobre tem isso. nada a ver, entende? Não mesmo. Nós fomos construídos fisiologicamente, psicologicamente, sabe, para assumir essas posições. É por isso que, de repente, você chega ali, igual eu falo para as minhas meninas, né? Eu falo assim, poxa, vocês não podem ser feministas, porque não vai fazer sentido. Aí elas olharam para mim e falaram assim, poxa, eu passo a vida toda... Vocês foram criadas com um pai presente, com um pai que traz o sustento para dentro de casa, com um pai que foi entendendo coisas durante a vida, O processo. foi mudando, foi se transformando, tá aqui com vocês, tá presente com vocês, e aí de repente vocês olham e falam assim, não, porque tem que tirar o homem da posição dele, porque o homem, a mulher que tem que ser maior e tal. Eu falei, não tem nada a ver com maior ou menor. Não. Vocês já me viram em algum momento aqui se colocar como maior do que a sua mãe porque ela não tá trabalhando? Agora sim, Entende? Rafa, Isso nessa é parte... um negócio muito importante. Eu não quero te cortar, não, mas eu Sim. quero voltar nessa questão aí depois. Mas essa parte do feminismo é assim, é muito complexo, né? Eu não vou dizer para você que eu sou uma feminista, ativista, mas eu sou muito a favor do feminismo, sim, no sentido de posicionar a mulher. Tipo, se não fosse o feminismo, até hoje as mulheres não votariam. Se não fosse o feminismo, as mulheres até hoje não teriam um contraceptivo. Porque tinha que quebrar, né? Exatamente, para evitar filhos e poder ter uma liberdade maior. Agora, eu não sou do tipo, porque tem vários tipos. Tem feminismo negro, tem feminismo... Eu não sou a favor de um feminismo que se
existe por aí subliminarmente que é contra o homem. Eu tenho o meu esposo e 2 filhos. É tipo, o homem não presta, o homem não vale nada, É que, a gente é mais importante do que tudo. O feminismo, ele é um movimento muito importante, que, lógico, é graças a ele que a gente está aqui. Que nós É graças ao feminismo que a gente está. Imagina, a gente está aqui Esses trabalhando dias, e tudo mais. eu tava- Mas o problema é o extremismo mesmo. Uma parte boa, porque É que ele quebrou barreiras, ele né? vai sendo Isso, por deturpado, exemplo, eu acho. essa semana passada, não sei, eu sentei, cheguei do trabalho, cansada, e peguei meu esposo, tinha acabado de fazer um café, que ele sabe que eu gosto de chegar e tomar um café para dar uma... Aí sentei, suspirei, e tava passando a novela das 6 na Globo, que é uma novela de época, e tava falando assim, você sabe que agora que você casou comigo, você não pode trabalhar sem a minha autorização. Tem nada a ver. feminismo- Nossa, nessa O mas época feminismo é isso. quebrou isso, né? Exatamente. Então, nesse sentido, ele é importante. E Agora, um talvez- feminismo contra os homens, não. Fato. A gente precisa agregar. Entendi. Aham. né? E talvez o extremismo do Exato. feminismo É como- é que sim. garantiu realmente a Tudo que conquista é desses direitos. extremo, né? Tudo que é É extremo. como se fosse um não é mal legal. necessário, vamos dizer assim, né? Tipo, naquele momento de... eu não falo que seja um mal, eu falo que o feminismo seja uma autoafirmação para aquelas mulheres que naquela época, né, não entendiam o seu lugar. Né? Como a Aham. sua esposa, olha como a sua esposa foi sábia. Nossa, 4 contra 1, 4 para uma só. Ela usou de um termo ela me feminista. treinou bem, sabe? Ela usou, sim, com Ela quebrou muita coisa, sabedoria, com entendimento, com carinho, com fala, com discurso. Ela foi feminista, não tem outro termo para isso. É feminismo. Ser mãe e entender que mãe está com sobrecarga é ser feminista. Não adianta, a gente não tem como pegar esse termo e colocar debaixo da cadeira. Agora, usar esse termo para colocar o Pra seio para destruir o outro fora, lado, né? colocar o seio para fora, liberdade de expressão. Aí, cada uma. Não, na Entendi. verdade, Né? isso aí é um baita tiro no pé, na minha humilde opinião. Exatamente. Porque quando você Né? faz isso, você tá fazendo exatamente o que o machismo quer. É isso, é isso. Exposição do corpo e tudo Exatamente. mais. É por isso que eu entende? falei que um não é a solução do outro, né? Sentido, não Sim. faz Porque o machismo não sentido, faz não. sentido, cara. Não. E aí eu E chego... ele existe. E ele Existe. destrói a mulher. Exatamente. O machismo destrói a posição destrói o dela. homem. Mas você vir e Destrói tudo. destruir Rafa, o destrói homem o homem. também. Sim. Destrói a família. Não tem jeito, Destrói é. a criação Aí você dos investe, filhos. não, agora eu crio o feminismo pra destruir o homem. Eu falei, Pronto. não, mas não é esse o caminho. Não, um destrói o outro. Não é é, guerra, não é, guerra não é. dos sexos, É. né? Você Como a entendeu? gente Não é. já ouviu. Então, como você falou mesmo, entendi, faz muito sentido mesmo. Ele tem a posição correta, né? Do feminismo, ele tem a Essa grande mudança, importância da né? mudança, dessa quebra Essa de paradigma. autonomia. A minha filha mais velha mesmo, ela é muito bem posicionada, Eu né? imagino. Muito Criada bem por uma mulher e posicionada. um homem como você e uma E mulher ela, como sua mano, esposa. eu falei pro namorado dela que eles estão aí com projetos já, né? Olhando pra frente, falando assim, poxa, vamos casar em tal ano e tal. E aí eu olhei pra ele e falei assim, irmão, você tem que já vir e pronto, velho. Porque o que acontece? Ela não vai aceitar determinadas coisas, entende? Porque ela viu dentro de casa, ela foi orientada, ela foi direcionada. Então agora ela não vai aceitar qualquer coisa, né? E que bom. Ela não vai olhar e falar assim, não, vai me submeter. Submeter no sentido de diminuição. Sim. Tá? sim, Então, sim. porque quando se fala de submissão, né, tem Sim. um paradigma muito abre grande com relação a esse leque negócio de enorme, submissão, que quando você vai olhar para esse termo, nós estamos falando de estar sob, debaixo Exatamente. de uma missão juntos, né? Debaixo de uma missão juntos. É só você olhar. Cara, toda mulher que tem sabedoria, por isso que a Bíblia fala assim que a mulher sábia, ela edifica sua casa, né? E que a tola destrói com as suas próprias mãos. Porque quando a mulher sabe exatamente como colocar o cara na posição dele, rapaz, esse cara, ele conquista o mundo, ele faz tudo, velho. Ele Concordo se com torna o Superman. Porque, de fato, a mulher, ela sim. tem o poder. Olha só que coisa poderosa. A mulher tem o poder. O homem tem o domínio. São coisas diferentes. Então, por exemplo, quando Deus faz o homem, ele fala assim, olha, eu tô te dando o domínio. E com relação à mulher, ela tem o poder e ela tem o poder de tudo. É só você parar pra pensar. A mulher faz o que ela quer com o homem. Ela faz, cara. Ela coloca ele lá em cima, como ela pode destruir ele. E você tem que parar e pensar assim, a maioria dos homens não consegue viver sem a mulher. Você já viu um homem de 50 anos solteiro, paradinho lá, tranquilo, sem nenhuma mulher? Não, ele vai atrás, ele quer ter uma parceira, ele quer estar junto de uma mulher. Agora você vê uma mulher muito bem resolvida com 40 anos, de repente solteira. Muito bem resolvida, tranquilo.
Mas o cara não. Por quê? Porque, de fato, ela tem o poder, cara. O homem, ele tem essa... Eu costumo dizer que Deus, quando foi fazer, ele tirou a mulher da costela, né? Eu falo assim, Isso cara, fala muito, é né? parte dele, sabe? É uma extensão dele. Assim, ele fala assim, cara, não dá. Eu quero estar junto de uma parceira, eu quero estar junto de uma mulher que esteja junto comigo, né? É até você ver quando você olha para mulheres guerreiras. Quem são as mulheres guerreiras? Normalmente a mulher guerreira, ela atrai o homem banana. Então a mulher guerreira é aquela mulher autoritária, dominante, aquela mulher que faz o papel do homem, ela tem uma energia masculina muito forte, né? Ela se coloca e tal, só que ela é extremamente sobrecarregada. Isso, Ela é e controladora, né? Controladora, cansada, infeliz por dentro, porque não era a posição dela. E o cara tá lá no chão, lá, mano, a autoestima lá embaixo. Mas ela só quer esse cara. E ela só quer esse cara, porque ela domina Isso ele. é realidade. E ele quer ela, porque ele quer o domínio sobre ele. É, porque ele Você não entende? consegue se dominar, ele precisa de alguém que faça isso. Aí você fica sempre naquele casamento, ó. Sim, que é Sabe? horrível. E que também não é Destruído. saudável, né? Não é saudável. Mas quando você fala assim, que Deus fala para o homem amar a sua esposa como ele ama a igreja, né? Deus cuida da igreja. Né? Exato. Eu sou cristã e eu sei muito bem disso, né? Cuida, protege. Eu usufruo desse cuidado. Respeita, inclusive, a Né? limitação Ampara. dela. Exatamente. Agora, esse cuidado é uma coisa também que as mulheres precisam trabalhar, saber serem cuidadas. Uhum. Né? Porque a gente vê que as mulheres hoje em dia, elas não aceitam mais ser cuidadas por um homem. No sentido de, por exemplo, eu cheguei em casa e tinha um cafezinho, porque meu esposo sabe que eu gosto de um cafezinho. Aí por que eu não vou aceitar? Por que eu não vou beber aquele café? Ou então, quando você sair do consultório, do meu consultório para minha casa, dá 10 minutos no máximo a pé. Quando sair, me avisa que eu vou te buscar. 10 minutos. Isso é um cuidado, tá bom. Ou eu poderia falar, você anda sozinha? Pô, Fala qual sério. é? Mas sabe por Fala quê, sério. Rita? Tipo, sabe como? por quê? Né? Muito disso aí vem da nossa infância. Por conta de toda essa questão do machismo, a Sim. mulher não poder fazer as coisas e tudo mais, porque a gente está falando de praticamente a geração passada. Nessa Exatamente. geração ainda tem gente vivendo isso. Uhum. Isso era praticamente, não vou dizer 100% que a gente não pode fazer assim, mas isso era extremamente presente até a geração passada dos nossos pais. E aí nós somos uma geração que cresceu, especialmente as mulheres, tu não dependa de homem. Exato. Não faz o que eu fiz. Exatamente. Tu tem que ser Exatamente. autossuficiente, tu tem que Crescemos trabalhar. ouvindo Tu não isso. pode deixar de trabalhar, você tem que ter o teu dinheiro. Você não pode depender de homem. Aí a gente cresce com essa ideia de que não, eu não posso. Eu tenho que Não posso me ser. permitir, Eu não né? posso me permitir, eu não posso. Eu falo por experiência própria. Porque eu cresci ouvindo, claro, algumas coisas nesse sentido. E quando eu decidi parar de trabalhar, que foi uma decisão minha, quando o meu primeiro filho nasceu, que eu decidi parar de trabalhar para cuidar exclusivamente dele nos primeiros anos. Mas eu tinha altas crises existenciais por conta disso. Porque eu me senti... Era uma batalha interna, eu comigo mesma. Do tipo, eu estava em paz com a escolha que eu tinha feito, porque eu sabia que... Eu sabia tudo que eu estava perdendo. Só que entre as coisas que eu ia perder, eu não estava disposta a perder essa questão aqui do meu filho. Desse convívio intenso com ele, nos primeiros meses e nos primeiros anos, de ser, desde sempre, a principal referência de cuidado dele. Eu não conseguiria lidar com uma babá. Passar os valores Sendo, pra ele, né? de eu poder estar à frente de tudo que a gente estava transmitindo para ele sempre. Isso eu não conseguiria lidar. Eu conseguiria lidar com a frustração de depois ter dificuldade de achar um outro emprego e tudo mais. Mas eu tinha altas batalhas internas por conta disso. Porque eu estava dependendo do meu marido. Uhum. Porque ele era o provedor da casa e eu não colocava dinheiro em casa. Aham. E eu mesma, por conta disso, não conseguia valorizar o Que sacrifício que eu estava fazendo e o trabalho que eu estava fazendo. Nossa, que é um trabalho. E ontem eu tive uma live até sobre paternidade e eu comentei isso com a pessoa que estava fazendo a live comigo, né? Que assim, numa dessas crises, eu ficava muito para baixo. Imagina, eu me desvalorizando, era eu. Meu marido nunca mudou a forma como ele me tratava porque eu parei de Sempre trabalhar. somos nós. Sim. Eu me desvalorizava. E aí, numa dessas vezes, eu muito para baixo, mas muito para baixo, me sentindo assim,
a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. Eu soltei pra ele, né? Do tipo, que eu tava me sentindo mal porque, cara, eu não colocava dinheiro dentro de casa, eu me sentia menos importante. Até minha opinião não valia menos. A sensação que eu sentia era essa, porque eu só cuidava das crianças e só cuidava da casa. Só. E aí, ele me olhou assim com uma cara de incredulidade. Que aquilo me marcou, porque não foi só o que ele falou, foi como ele me olhou. Ele olhou pra mim assim, ele falou, do que você tá falando? Como assim, né, velho? Do que você tá falando? Como assim? Se ele só foi podia desse jeito. trabalhando porque você estava ali. Aí eu fiquei olhando pra ele, mas como assim, como assim? Ele, cara, tu cuida da casa, tu tá educando um ser humano, o nosso filho, e tu acha que isso é pouca coisa. Sabe? Aí ele falou, além disso, ele falou assim, eu tenho colegas, mulheres, né, que são mães, e eu vejo o transtorno que elas passam com certa frequência, do tipo, o filho acorda com febre, elas têm que chegar mais tarde no trabalho, ficam todas preocupadas, ou então vão trabalhar e deixa a criança com babá, porque o pai tá trabalhando também, elas têm que trabalhar, e aí deixa a criança com babá, com febre, e fica lá no trabalho o tempo inteiro preocupada de como tá a criança, porque não sabe o que ele tem. E aí, às vezes, tem que estar no meio de uma reunião e a criança teve algum problema na escola, ela tem que sair, e fica aquela coisa, e ela preocupada no trabalho e tudo mais. Eu não passo por isso. Ele falou pra mim. Eu todo santo dia vou trabalhar tranquilamente. Porque eu sei que você está em casa cuidando dos nossos filhos. Isso não é pouca coisa. Isso aí está sob uma missão, né? Pois é, e aí, isso é o que falta, inclusive. E aí, 2 pontos, né? Primeiro, eu precisei literalmente que o meu marido me dissesse isso pra eu girar essa chave. Mas nesse momento só ele poderia te falar isso e girar essa chave. E te eu ajudar a ver girar o essa quanto chave. eu mesma não estava me valorizando. E o segundo ponto, como falta essa consciência nos maridos. Sim. Nos homens. Do tipo, eu trabalho, dependendo da situação, né? Poxa, eu tenho oportunidade de crescer na minha carreira com tranquilidade no coração, porque a minha esposa tá ali, né? A mãe dos meus filhos tá ali para resolver qualquer BO que possa ser necessário. Não, eu já... Porque o que acontece, eu vou deixar você falar já, desculpa, né? Mas o que acontece o cara muitas vezes vai lá, a mulher fica em casa, cuidando dos filhos, cuidando de todo o resto, e o cara lá crescendo na carreira e tudo mais, quando chega faz aí 50 anos, como você falou, olha para aquela esposa lá que deu a vida pela família, larga aquela esposa. Ele tá bem, inclusive financeiramente, porque cresceu na carreira, cresceu por quê? E não valoriza todo o empenho daquela pessoa. Troca ali. ela por 2 de 25. Exatamente. Entende? Ai, e aí também... infeliz, né? Mas real. e aí a gente também consegue compreender por que muitas mulheres têm medo disso. E às vezes De se chega e fala dedicarem pra à ela assim, família. agora se vira, viu? Mas Ainda não quer dividir os bens Não quer construídos Vou dividir em o dinheiro, separar não quer e eu dar vou auxílio embora. nenhum. E tu agora vai trabalhar, tá? Exatamente. Você não trabalhava, agora você vai trabalhar. Não trabalhava, criou 2, 3 filhos. Ela Ajudou fez o em trabalho ajudou mais não, né? Fez o trabalho de importante casa. da vida de qualquer pessoa, casal. não só mulher, como homem também. Porque ela cuidou da educação daquelas crianças. Mas né? eu vi minha esposa passar muitas vezes por isso, né? Esse sentimento. E não era uma coisa de dentro de casa, né? Porque ela sempre teve esse reconhecimento dentro de casa. Sempre trouxe para ela, sempre falei para ela dessa importância. Inclusive, quando era mais as meninas menores ali, eu cheguei para ela e falei assim, não, deixa um mês aí, né? E eu fiquei um mês ali trabalhando. Essa história é maravilhosa. Fala direito dela, Rafa. Sério? Não, presta atenção nessa história, Rita. É Vou porque fechar as eu falei lives para aí. ela assim, eu falei assim, não, vamos fazer um teste na prática. Deixa eu aí 1 mês, 2 meses aí, cuidando do processo todo. Eu vou trabalhar e eu vou fazer a frente que tu tá fazendo com as meninas, Meu tá? Deus, que Vamos tipo desafio, dar umas né? férias pra você. Aí eu fiz isso, eu pensei em fazer uns 2 meses, mas foi só 1 mês que eu não dei conta, né? No primeiro mês, quando eu fiz aquele negócio todo, Ai, misericórdia, eu levantei, aí dava banho, aí trocava a fralda, aí o menino dormia, acordava, eu tava lá no meio do negócio trabalhando, aí voltava pra casa e fazia comida e não sei o quê, aí chegava à noite e botava pra dormir, acordava, aí eu E a voltava. preocupação, né, de estar fazendo isso Misericórdia, tudo. eu falei assim, olha amor, deixa eu te falar uma parada. Eu trabalho tranquilamente, pode deixar essa parada comigo, você entendeu? Joga aqui, que eu vou tocar essa frente, tá? E assim, eu entendi muito, muito forte, né? Essa missão
né, de desenvolver não só as meninas, mas tudo que eu tenho hoje, o que eu sou hoje na minha carreira, eu devo a ela, porque ela é extremamente sábia, né? Ela sempre foi assim, uma mulher muito... eu falo para ela, assim, a gente faz muito treinamento de analista comportamental e ela tem isso como dom. Ela lê você, ela entende você, ela sabe, ela te direciona. Ela nunca fez um treinamento de coach e ela fez coach comigo a vida inteira, né? Então, ela fez processo de coach comigo a vida toda. Então, eu sempre me destravei, me desbloqueei por causa dela, né? Então, se eu conquistei, se eu construí, se eu cheguei até aqui, ela estava sempre lá por trás fazendo esse processo, né? Ela estava sempre lá nos bastidores. E ela é uma mulher de bastidores, ela não é como eu, né? O cara expressivo, o comunicativo e tal. Então, ela sempre foi essa mulher. Então, mas por muitas vezes, o externo, a família, principalmente, né? A família dela. A própria sociedade, né? Se colocava assim, tipo... porque né, você não trabalha, você, né, não... você tá só em casa. Poxa, o que você tá fazendo? Tal. Sempre ficava aquela visão, né? E ela se sentia, né, como você mesmo falou, ela mesma se sentia assim menor. Ela mesma se sentia diminuída, ela mesma sentia que ela não tinha tanto valor assim, que o que ela fazia não tinha tanto valor assim. E principalmente quando às vezes ela sentia que as próprias filhas não tinham a admiração de ela ser essa mãe. Ai, meu Deus. Entende? Essa parte eu acho que deve ser a mais complexa. Então, quando ela sentia... Né? Então, por exemplo, imagina hoje, né? A mais velha. Ela vai trabalhar, ela tá fazendo faculdade e tudo mais. E minha esposa fez tudo isso. Só que a mais velha não viu esse caminho. Ela só viu ela sendo mãe. Então, às vezes, teve situações da mais velha olhar e falar assim, poxa, mas eu não quero trilhar esse caminho que você trilhou. Aí ela se sentia muito lá embaixo, né? Fala assim, caraca, poxa, mas eu fui exatamente isso aí que você tá sendo na sua idade. Essa foi uma decisão lá na frente. Você tá trilhando, tô nem te dizendo, mas você tá trilhando o caminho que eu trilhei, né? Você entende? Porque isso é uma decisão que uma menina com 18 anos, ela já pensa assim, não vou trabalhar, vou ser só mãe, né? Assim, vou ser mãe, vou cuidar das coisas das casas, né? Ela não pensa isso. Então, naquele início ali, ela normalmente vai trilhar as primeiras fases da vida. Quando casar, numa decisão conjunta, ela toma aquele caminho, né? Então, foi uma fase, né, muito delicada. Quando virou, as meninas deixaram de ser crianças. Não existia mais criança dentro de casa. E você vai vivenciar essa fase. Tem isso quando também. Todas elas virarem. Elas não são mais crianças. Elas não dependem mais de você. Você não tá somente naquela missão agora. Agora elas começam a trilhar o próprio caminho. Exatamente. E agora? Uma nova fase. Porque, tipo assim, vamos dizer que você tem 100% da tua atividade hoje. 90% é dos filhos. Aí, de repente, esse 90% acaba. Ela pode falar muito. Não, tô aqui toda tocada. Tô toda tocada aqui. Você entende? Ele vira. Sim, e aí eu chegava pra ela assim, eu falei assim, amor, tá virando. Sério que você percebeu isso? Eu falei, você precisa... Eu tô impressionada com a percepção dele. Porque geralmente os homens não têm essa percepção. Mas eu falava pra ela assim, você precisa virar. Você precisa virar, porque se você não virar, você vai ficar com um buraco gigante dentro de você. E esse buraco, ele fica, não tem jeito. Ele fica, porque você tava ali, aquilo era a sua vida. Né? E aí, pra você não se tornar aquela mãe de tipo assim, nossa, agora os filhos não me olham mais, não me beijam, não me procuram, não querem saber de mim, tal. Aí começa a ficar dependente do filho. Você se torna uma mãe dependente. Né, a coisa. Você se torna uma mãe dependente dos filhos. Então, para não acontecer isso, você precisa entender essa fase, esse momento, para você ir virando de fase. Para você continuar sendo inteira. Você continuar sendo inteira. Você sabe de uma coisa, Rafa, você falando isso, assim, a minha admiração toda é na sua percepção, porque geralmente os homens não percebem. Isso acontece depois é que isso é perceptível para os homens, né? Sim. E assim, é igual a Laura falou, lá em casa a gente já casou, o mais velho tem 5 anos que ele é casado, e o mais novo tem 1 ano que ele não mora conosco, que ele mora fora do Brasil. Uhum. E quando ele retornar agora, ele vai casar, então acabou. Né? Ele Sim. casando, por mais que ele venha para o Brasil, ele vai ter o espaço dele, porque inclusive ontem ele acabou de fechar um consórcio para comprar casa aqui no Brasil, para quando ele vier ao Brasil. Ou seja, não vai ter mais nenhum filho mesmo ali. Não tem. Então aí há 1 ano, eu e meu esposo, a gente tem pensado assim, o que nós vamos fazer nós dois agora? Exato. E o que a gente faz com esse casamento, que sempre foi cuidar desses filhos? Percebe a gente sempre fase? cuidou um do outro, mas a gente sempre cuidou um do outro assim, com o tempo que sobrava. E agora, o que a gente vai fazer nós dois?
que eu faço com você? O que você faz comigo? O que a gente faz com 31 anos de casado e não tem mais menino para cuidar? Eu sempre falei para ele assim, que a gente sempre foi um casal parental, porque quando eu casei eu já estava grávida do mais velho. Então a gente sempre foi um casal parental nota 1000. Mas e o casal conjugal? Desde quando você se entende por casal, vocês eram pais. Nós nunca fomos casal conjugal. Compartilho disso. A gente está virando isso agora. E não vou te dizer para você, já teve momento da gente pensar assim, não vai dar mais. A gente já fez o que a gente tinha que fazer. Imagina, a gente vai ter né? que Mas- se Passou por liberar. todos os desafios e Mas- agora que vai poder mas A gente não usufruir do sabe tempo. lidar com isso aqui, ó. Sim, Mas eu A gente não compartilho sabe. disso também. A gente não sabe. Na verdade, assim, a gente tem 21 anos. eu vou aprender com vocês, que eu tô com 17, eu tô indo aí atrás de vocês. ó. São duas viradas muito fortes. Muito fortes. A virada em que saem as crianças, Sim. entre os adolescentes e jovens, Exatamente. e a mãe que não está trabalhando, ela precisa fazer essa virada. E chega, aí aqui já começou a virada do casal, Sim. entende? E a gente está passando hoje, né? Na realidade, a gente está passando exatamente por essa crise. Eu falo de crise mesmo, É porque crise. É crise. é um momento muito delicado. Que amor a gente é esse, começa né? a olhar assim e fala assim, e aí, mano? O que nós vamos fazer agora, cara? É eu e você agora. Tanto que a gente teve uma conversa, sei lá, deve ter umas 2, 3 semanas. Que a gente olhou assim e falou assim, cara, a gente vai ter que criar um novo relacionamento. Vamos começar o namoro de novo. A gente vai ter que recriar. E a gente passou por uma fase em que eu, principalmente, ficava lá no passado. Tipo, poxa, quando a gente namorava, era assim, era assado, Quando isso os se meninos eram perdeu, pequenos. tá total. Aí ela olhou pra mim assim e falou assim, até quando a gente vai ficar vivendo do que a gente era? Que vocês não são mais. Ela falou assim, aí eu olhei pra ela e falei, você tem razão, né, cara? A gente é mais maduro, a gente tá em outra fase de vida, a gente vivencia outro cenário, outra realidade. Construímos outra vida. Caramba, a gente vai ter que ser um novo casal, porque somos novas pessoas. Totalmente diferentes. O meu gosto não é o mesmo daquela época, né? Até coisas que eu gostava, já não gosto tanto quanto aquela época. Sim, Então, o com que certeza. nós, como casal, vamos gostar agora? Sim. Juntos. Porque agora é você, velho. Porque as meninas daqui a pouco foram. E é muito rápido. Como você tá falando, já foi. Eu falo pro meu esposo, eu falo, quando foi que esses meninos cresceram? Principalmente o caçula. Eu olho assim e falo, gente, que dia foi que esse menino virou esse homem? Quando foi? Ele falou assim, também não sei não. Falei, como é que isso aconteceu? A gente fez tudo, nós trabalhamos para isso, na educação deles, para que eles fossem autônomos, independentes, tivessem sucesso. E eles estão indo. E eles... Glória a Deus. E o que eu faço com isso agora? Né? Eu consegui, deu certo, são maravilhosos, são bons namorados, noivos, né? O outro é noivo. E a gente construiu junto, São né? Isso. maravilhosos, são profissionais nota 1000, exemplares, né? Mas e agora? O que a gente faz com isso? E mais, você falou da sua esposa que não trabalha, eu sempre trabalhei, a não ser no período da faculdade, né? Eu parei de trabalhar para fazer a faculdade e dar esse auxílio para eles no tempo da adolescência. Mas quando eu me formei, eu fiz o meu consultório, depois de muito tempo, com muito medo. E aí, quando eu vi eles todos trilhando o mesmo caminho que o meu, o mais velho cursando psicologia, o mais novo nutrição. Aí eu olhei para a esposa do mais velho, psicopedagoga, Nossa. a noiva do mais novo nutricionista. Falei, eu tenho que criar uma clínica. Olha a minha loucura. Tenho que criar uma clínica, eu vou ter que oficializar isso. E criei a clínica. Para eles trabalharem comigo. Olha a minha ilusão, que eles vão ficar comigo. Aí começou todo mundo Pra ele não ir, né? Para não ir, talvez. Pra ele não ir. Olha só o nível da coisa. Inconscientemente, É muito louco, né, cara? isso, Olha o que a nossa mente faz pra poder deixar a gente confortável com aquilo que a gente sempre teve segurança. Montei um consultório pro meu caçula top de linha, sabe? Peguei, investi, vamos lá, um consultório no teu nível, no teu naipe. O menino ficou 1 ano comigo. Por trás ela tava assim, não vai não. Tipo isso. Fica aqui. E Continua ele aqui. sempre trabalhou nessa área internacional. No período da Aham. faculdade, ele já era assessor internacional de uma prefeitura aqui em Brasília. Então, ele já fazia viagens dentro do Brasil, para o Nordeste, porque era de São Luís. E eu olhava assim, eu falava, gente, esse menino vai voar. E quando eu olhava ele comigo nas palestras, filmando, aí eu sempre tentava colocar, filho, toca uma música, canta uma música aqui, porque você é muito top e tal. Então, só que eu olhava assim, gente, ele não é coadjuvante. Ele é protagonista. Esse menino não vai ficar nesse papel. Tá vendo? E aí, quando eu voltei de uma viagem com ele, que foi uma despedida, aí ele recebeu a proposta para ir para Dubai. Aí eu falei, tu vai? Ele, uai,
O salário, mãe, é Tô indo já. imensamente. Falei, então vamos buscar de Deus, né? Nós somos cristãos. Mas eu já dei a resposta, ok. Aí eu falei, e se Deus não confirmar? Se Deus falar que não? Aí ele falou assim, aí eu dou o jeito. Aí eu dou o jeito, mas eu já dei a resposta que sim. Sim. Aí eu falei, tá, então vamos buscar. Deus falando. Tanto que eu só sosseguei, eu sempre falei para eles assim, pro mais velho, para concluir, deixar o Rafa falar. Filho, você é como Davi. Você tem um coração como o coração de Deus. Porque o meu mais velho, ele tem um coração assim que não existe. E para esse mais novo, eu sempre falei assim, filho, você é como José. Onde você põe a mão a prosperar, você tem um dom de José. E aí, no dia que a gente foi buscar de Deus, a gente buscou 2, na terceira vez ele já não queria ir mais, porque para ele já estava ok. E eu falei para ele, olha, eu preciso de algo mais, eu preciso ouvir Deus falar, tu vai para Dubai, cara. São 15 horas de voo, tu tem 23 anos. Pelo amor de Deus, eu preciso que Deus fale de uma forma que eu tenha conforto. Ele, tá bom. E aí, quando nós chegamos lá, e que aí o irmão foi ler a palavra, ele abriu em José do Egito. Aí eu falei... Tá, agora eu entendi agora. Já era. E aí eu não preciso dizer para vocês, claro, né? E aí foi um processo de realmente a gente começar a desgrudar, né? Vai, é seu caminho, segue isso aí. E agora vamos ver o que a gente vai fazer aqui, nos bastidores. Muito choro, muita depressão, muito abraço, muito beijo, né? Antes dele ir, muito beijo, muito abraço depois que ele foi. Então, não é um caminho simples de ser trilhado, mas necessário. Necessário. É muito louco porque é o seguinte, né? Para pra pensar nesse bate-papo todo que a gente tá tendo, cara. A vida, ela não tem um curso, uma formação, uma faculdade, né? A gente vai vivenciando as coisas, né? Então, poxa, você vem numa educação de filhos, você não tem manual de como ser o marido para com uma esposa mãe, não tem esse manual. Até porque quando a mulher se torna mãe, a maternidade, ela muda a mulher. Nossa, muito. Você entende? E o cara do outro lado não tem esse manual. Aí nasce um filho. E também não tem um manual de como ser o pai. São 2 papéis aí, Você entende? E aí a mãe do outro lado, olha só que loucura que é esse processo, né, do casal, quando ele tem que lidar com muitas e muitas situações que, na verdade, ou ele está repetindo o que ele viu dentro de casa, ou ele tem que reprogramar por algo que ele está se baseando ou se modelando, ou, sei lá, lendo um livro e pensando assim, poxa, isso pode ser diferente. Porque a maioria de nós replica totalmente. Então, por exemplo, eu, quando eu cheguei na fase do casamento, eu era 100% a minha avó. Era a minha avó, escritinha, mano. Na educação, sabe? A minha filha mais velha falou pra ela assim, caraca, tu pegou a fase mais difícil, mano. Porque a minha avó era rígida pra caramba, né? Minha avó era... Eu apanhei, eu não fiz isso com a minha filha de bater, né? Mas, cara, eu apanhei de todas as coisas que você imaginar aí, de mangueira, de cinto, de faca, que tava na frente dela, eu apanhava. Então, a gente vem, sabe, com várias etapas. Aí, imagina, a gente tá falando aqui de uma fase que a Laura tá olhando ali assim, falando assim, rapaz... Meu Deus! E essa fase aí que eu ainda não... Tô começando a vivenciar como mais velho, tá com 14 anos e tal. Mas... E aí você olha para todas essas etapas de vida que a gente tem que passar. E que em todas elas a gente começa a saber o que fazer quando a gente está vivendo. Dificilmente você consegue se preparar para ela. Você consegue desenvolver algo para vivê-la. Né? Então, você vai e passa ali infância das crianças, junto com o casamento, junto com a maturidade do casal, junto com todo o processo de desafio que você tem que passar e tal. Tanto que na primeira fase da infância, vamos combinar, praticamente a gente esquece o que é ser casado na primeira fase da infância. Sim. Porque você vivencia só aquilo ali, cara. Só. Principalmente a mulher. O cara ainda é mais fácil, ele ainda sai um pouco disso. Ele quer sair disso, ele quer sair do escape. Sim. E o escape da mulher não é normalmente o cara. O homem, o escape do homem normalmente é a mulher. E o escape da mulher não é o cara, na sua maioria das vezes.
E aí, o que que acontece? Começa uma divergência muito grande nesse processo. É verdade. Aí você enfrenta um monte de desafio ali e tal, a infância, a mulher só quer ser mãe, só quer ser mãe, só quer saber do menino e tal. Eu mesmo enfrentei muito isso. Olha, eu falei assim, caraca, só existe os A meninos. fase da amamentação, então, é uma fase Acabou. que, meu Deus. E aí é o cara, só o cara tem que entender assim muito bem. Passando dessa fase, acho que a gente passa tudo, né? Você entendeu? Então, Não, e até nisso aí que você está falando, mostra a importância do homem, do marido, do pai, Sim. se posicionar como alguém que está literalmente participando daquilo. Exato. Não deixar, porque é muito cômodo para o homem deixar a mulher realmente tomar conta de tudo ali, porque o peito é só ela que dá. Tem que estar, Aham. né? Considerando que está amamentando, ela que dá o peito. Mas, cara, tem um monte de outras coisas que esse pai pode fazer e deve para participar. Para que ele também seja uma figura muito presente na vida daquela criança desde bebê. E, inclusive, ajude a diminuir essa sobrecarga que Cara, inevitavelmente vem. Mas geralmente nessa Pra essa fase mãe. o que acontece é os homens se sentirem rejeitados, porque não tem essa maturidade ainda nesse conhecimento, Exato. se sentem rejeitados e aí eles começam um clima de hostilidade nas famílias. Eu tenho algumas pacientes que estão passando exatamente por essa fase e é difícil a semana que elas cheguem no consultório não relatando que teve uma crise ou que teve uma discussão. Hoje em dia a gente vê que os homens estão muito mais participativos, assumindo sim o controle dessa casa, cuidando, mas eles ainda não conseguem entender que naquele momento eles não são o centro da atenção. Exatamente. E aí você fala assim, por exemplo, agora é uma realidade que você falou no início de estar falando isso de paternidade tão forte, né? Da importância da paternidade. Porque antes não tinha importância a paternidade, porque a paternidade era simplesmente trazer o sustento Só e prover. acabou. É. Quem dava educação, quem ouvia, quem chorava junto, quem aconselhava, era a mãe, Era. né? Então não Era. tinha... era. E graças a Deus que isso mudou, porque a Mudou. importância de um pai, eu que não Nossa. tive, meu pai saiu fora, fugiu antes de eu nascer, só ficou a minha mãe. Então eu só fui criado com mulher. Eu meu sei esposo, só a com mulher. importância, cara, que tem a paternidade. O homem participar, o homem estar junto, o homem, sabe, fazer aquele papel ali dele, né? E aí, quando você olha para esse momento, você perde isso. Por quê? Porque se o homem não sabe entender essa fase, principalmente quando tá Exatamente. pequeno, ele meio que se afasta, sabe? Deixa ali e olha e fala assim, caraca, era eu e ela. Perde essa oportunidade incrível. Eu a tinha, ela era minha mulher, minha namorada, tal. E, Era poxa, minha. agora, velho, acabou. Acabou. É o casal Né? parental. Que Eu- surgiu aí. Eu vi muitos, eu aproveitei muito as minhas filhas. Mas teve muitos momentos, por exemplo, tem uma coisa que eu refaria, né? Porque quando elas eram pequenas, a minha esposa queria que elas dormissem todas amontoadas lá com a gente, né? E eu, do outro lado, ficava assim, pô, velho, mas é o único momento do dia Que dá pra ficar que no elas bebê. não estão aqui. Eu queria tanto poder ficar só eu e você. E aí eu brigava sempre, elas iam pra lá, eu falei, não, velho, não, ó, tá na hora, vai pra cama de vocês, tal, não sei o quê, blá. E a gente brigou a vida toda com relação a isso. Porque ela queria elas lá. Era tão assim que às vezes eu tava dormindo, elas acordavam, vinham pra cama, e ela... Acolhia. Acolhia. Aí se ficava lá na ponta da cama assim, pra elas não encostarem em mim, porque se eu você não acordasse, ver. eu virava e falava assim, vai pra sua cama. Ah, volta. Vai pra sua cama. Aí, só que assim, aí hoje, depois que elas fizeram essa virada, aí eu olho assim e falo assim, velho, quer saber de uma coisa? Eu podia ter aproveitado isso, né? Por quê? Você foi Eu ótimo. deixei de aproveitar duas coisas. Você foi ótimo, Rafael. Eu acho que eu não aproveitei ela e Aham, nem elas. aham, no fim das E contas. nem as né? meninas, porque Você ela não fez seu ficava comigo papel. direito porque ela queria que elas ficassem. E eu não fiquei com as meninas direito porque eu queria ficar com ela. Não, e é engraçado como isso faz falta mesmo, porque eu olho pro meu mais velho, né, e ele já dorme sozinho e tudo mais, e às vezes eu fico lembrando de quando ele era pequenininho. Que ele ia lá. Não, que na verdade ele queria que eu deitasse na cama dele com ele. E eu era tão bitolada nesse negócio de, não, como pode é deixar que eu... os- Não, como é que eu, grande, vou deitar nessa cama pequenininha? Ai, doideira, gente. Eu devia ter deitado na cama. Era no chão mesmo, se caísse, né, se quebrasse, a gente não ia passar do chão, era bem A baixinha. gente não tem, né? essas Mas aí eu fico pensando, eu falei, informações, a gente não cara, tem eu podia ter Tem. abraçado tanto ele. Eu lembro que eu deitava de verdade, que loucura, cara. Eu deitava, ficava com ele no quarto, mas eu deitava do lado, no chão, e dava a mãozinha pra ele, assim.
Ao invés de deitar na cama e agarrar aquele menino, deixar ele dormir, sabe? Agarrar Mas, comigo olha, e depois eu ir pro meu quarto. Beleza. Mas a gente acaba sentindo... Eu vou falta falar para dele. vocês uma coisa. Tem uma teoria freudiana, né? Eu tenho a minha especialização em desenvolvimento infantil. E eu gosto muito das teorias freudianas. Até hoje eu não consigo ver um teórico que traga teorias mais vivenciais. Freud falava o seguinte, que quando os filhos iam para a cama dos pais e quando os filhos não queriam largar aquela mãe, se o pai não tivesse ali, gente, não estou falando de casais atuais, né? A gente sabe que a realidade é outra, mas isso hoje tem um sentido, né? Então, se o pai, o homem, não falasse, vá para sua cama, vá para lá, aquela criança, em algum momento, ela poderia ter o seu desenvolvimento emocional prejudicado. Porque ela tem que entender que aquele momento é do casal. Por mais que aquilo ali voltasse, a mãe Olha que acolhesse. bom, ele tá reconfortando meu coração. Porque eu pensei, poxa, velho, Sim. fiz foi muito errado. Não, então eu não vou falar a minha vertente, porque a minha vertente é diferente da dela e vai doer seu coração, então deixa quieto. E tem mais ainda, né? É nesse momento, tá? Isso eu tô falando segundo a teoria freudiana, tá? E que para mim faz muito sentido dentro daquilo que eu vivencio dentro do consultório. É nesse momento que os filhos definem a sexualidade. É nesse momento que ele vai falar, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai, ou eu quero um homem igual ao meu pai, ou eu quero uma mulher igual à minha mãe. Forte isso, hein? Muito forte. E eu não conheço outra teoria da sexualidade infantil que se enquadre dentro da nossa realidade hoje melhor do que essa. Eu não conheço. A minha mais velha, ela é bem assim, resolvida e tal, e aí ela mesmo não queria isso. Engraçado, né? Desde pequena. Sim. Ela não tinha muito essa parada. A do meio era mais ou menos. Agora, a mais nova, que foi a última, que foi a que ficou no peito até 1 ano e pouco, porque a minha esposa queria assim, e ela sempre amou ser mãe. E aí ela queria, né? Poxa, Sempre amei. ela queria curtir o peito ali. Era a última, mano. Ó, a primeira foi, sei lá, 5 meses, 6 meses, né? Que ela trabalhava. A segunda, acho que foi até uns 9. E a terceira foi até 1 ano e pouco, né? Ela não queria, né? E a terceira foi a que ficou, assim, mais próxima dela, né? Porque ela, tipo assim, caraca, não fica aqui, né? E ela é a que sempre buscava, né? Sempre, cara, eu tirava ela, voltava pra cama, dormia, quando eu olhava, ela tava lá de novo. Tava lá dentro. E você tirava. E eu tirava. E até hoje, ela tá com 14 anos, ela aparece lá. Eu falei, não é possível não, velho. 17 anos? 14, aparece lá ainda. Aparece lá, eu falei assim, tu nem cabe mais aqui, velho. Tu nem tá cabe. Mas aí hoje eu chego lá e falo assim, vem cá, filho, deita aqui, aí abraça ela e tal. Enfim, mas assim, são muitos desafios, né? Ser pai. Muito difícil, né? Por exemplo, eu que não tive esse acompanhamento de pai, falei assim, cara, eu tenho 2 caminhos na minha vida. Ou eu vou ser aquele cara que não tô nem aí, né? Ou vou fazer vai repetir a história ou vai fazer um caminho diferente. Que bom que você fez o caminho diferente. Eu falei, cara, vou fazer um caminho diferente. Legal, e eu chego pra elas, né? E eu falo pra elas assim, né? Poxa, pras 3. Teve um dia que tava as 3 lá falando, né? E trazendo pra mim situações que eu fiz. E aí eu olhei pra elas assim e falei assim, gente, eu sei que eu falei pra caramba. Eu sei que eu errei em vários momentos, eu fui duro demais em determinadas horas, eu cobrei demais de vocês em determinadas horas também. Mas entenda, eu quero que vocês tenham no coração de vocês. Tudo o que eu fiz era o que eu achava que era o mais certo para aquele momento. E, poxa, eu tenho várias coisas que eu me arrependo de ter feito daquela forma que eu fiz com a Letícia, que é a minha mais velha, com a Giovana, com a Luana e tal. Mas, hoje, né, ver vocês no ponto que vocês estão de vida e poder hoje olhar para vocês e falar assim, caramba, cara, eu fiz tudo que eu podia de melhor. Fez o melhor que você deu com o que eu tinha de conhecimento. Hoje eu tenho outro conhecimento e olho assim, caraca, eu podia ter feito diferente com a Letícia, né? Podia ter agido diferente, mas a gente não consegue medir isso. Né? E ainda assim, eu acho que tu olha para tuas filhas e vê, cara, eu acertei em algumas coisas ali, né? Isso. Que é isso, a gente já falou sobre isso. Graças a Deus, episódio, né? Que a gente erra mesmo, com a melhor das intenções tentando acertar, mas, cara, se tem amor verdadeiro, tem o cuidado, tem o a conexão, a parceria e tudo mais, vai dar bom. E outra coisa, vai dar os certo, filhos precisam saber lidar com nossos erros.
Como você falou, você pegou tudo aquilo que você não viveu com o pai, né? Porque você não teve esse pai presente, e você transformou. Elas precisam também ter essa resiliência, saber ressignificar. Exato. Então não dá pra gente tapar todos os buracos, não. Tem que ter uns buraquinhos para eles caírem. E a gente tem que deixar de vez em quando eles caírem. E quando tá lá embaixo, vem meu filho, mamãe tá aqui. Sabe? Eu faço uma analogia com as minhas pacientes, as mães, principalmente adolescentes, da pipa. Você solta a pipa, deixa ela aí, mas você tá aqui, fica uma cordinha bem De fininha. bicana. Bem fininha, dando uma puxadinha. É, De vez em quando. Parece, parece aquele filmezinho do Nemo, né? O Procurando Nemo. Porque Isso. a Dolly tá lá e ela fala bem assim, conversando com o pai do Nemo. Aí ele fala assim, não, porque eu falei que com a minha esposa que eu não ia deixar nada acontecer. Aí ela vira pra ele assim, mas se você não deixar nada acontecer, nada vai acontecer. Essa passagem é maravilhosa. Eu falei, cara, e assim... Gente, eu assisti esse filme umas 20 vezes com a caçula. Não, eu amo esse filme também. Vamos pensar, né? Nós somos o que somos hoje porque a gente passou perrengue, gente. Claro, porque nossa, a gente tomou porrada. Exatamente. Você entende? Então, eu evitar tudo delas não faz sentido. Igual quando a mais... Você vai Isso adorar não é negligenciar. Não. Né? Claro que não. A gente não... Só é bom deixar claro, Respeitar porque as os pessoas já processos. vão para um outro extremo, Não é né? negligenciar a minha do meio. Chegou pra mim chorando e tal, pai, eu não quero mais ir pra escola, quero ir embora, quero sair fora, tal, me muda de escola, não sei o quê, papapá, não tô aguentando mais, já fiz de tudo e tal. Aí eu, você não fez de tudo. Aí ela, como assim não fez de tudo? Você não sabe e tal. Eu falei assim, porque, cara, você fez aquilo que você conhece. Então você não fez de tudo. Aí eu falei assim, então vamos para um próximo conhecimento que você não tem hoje, que pode mudar o quadro totalmente. Ela o quê? Aí eu fui lá, peguei um livrozinho, porque toda vez eu dou um livro pra elas. Elas assim, Maravilha, eu vou pedir um isso, conselho pro meu pai, e meu pai me dá um dá um livro. livro. Aí eu falo pra ela, porque é na hora que você entende um conhecimento que você não tem, que você alcança um resultado diferente. Com certeza. Aí eu fui lá, Bem filosófico esse pai. eu falei, ó, como fazer amigos e influenciar pessoas. Peguei o livrozinho, dei pra ela. Falei assim, você vai ler Que esse não é livro. bem um livrozinho, tá? Ele tá fazendo desse tamanho, não é desse tamanhozinho, não. É Eu um falei assim, livrozinho. Aí ela, Se esforça pra descobrir. aí a resposta dela pra mim na hora foi assim, eu não quero um livro, pai. Eu quero resolver o meu problema. Aí eu virei pra ela e falei assim, pois é. Então leia, confia em mim, leia. Rapaz, ela tava esses dias comigo. Aí ela falou assim, pai, que livro mudou minha vida. Uau. Aí ela falou assim, pai, Nossa, ela eu me não, arrepio, eu né? não saí da escola. Hoje ela tava no 9º ano, quando ela tava, no 8º ano, eu acho. Hoje ela tá no 1º ano. Aí ela falou assim, pai, eu conheço todas as pessoas da minha escola. Eu tenho vários amigos. Eu sei me conectar com as pessoas. Eu entendi que as pessoas se preocupam mais com elas do que comigo. Eu entendi na hora que eu vou conversar com as pessoas, como eu vi lá no livro, que eu tenho que mais ouvir e perguntar sobre as pessoas do que eu Falar querer de mim. falar de mim. Aí eu falei assim, agora você entende o quão poderoso é quando você acessa um conhecimento que você não tem? Aí isso mudou o jogo lá de casa. Tanto que elas leem livros de inteligência emocional. Que show. Que né? maravilha. A mais nova lê o livro de identidade e tal. Aí quando elas param assim, agora ela tá falando assim, pai, porque eu tô meio assim e tal. Eu falei assim, vamos achar um livrozinho pra você poder... você ter um conhecimento. não Porque, cara, é foi a isso. sua tem um livro. resposta. Isso, Não é a sua. É a resposta que elas vão criar Exato. em cima daquilo que elas Pronto. leram. Isso. Entendeu? Então É isso que faz diferença. É o eu. É o eu. O eu verdadeiro. É isso que faz diferença. Na hora que ela se conecta com uma coisa que fala com ela. E aí ela decide, não eu disse o caminho ou a receita de bolo. É, porque aí não é profundo o Acabou, suficiente. velho. Agora, Aí muda a Rafa, vida. eu poderia ficar mais um tempão conversando com você aqui, mas nós temos que encerrar mesmo, né? Você, inclusive, tem que ir. Então, com essa, eu acho que a gente consegue encerrar. Eu só te pediria, de verdade, de pai para pai, para você deixar uma mensagem final aí para os pais. E já te agradecer imensamente pela participação aqui. Show. Pais, uma mensagem pros pais, né? Forte, né? A gente E curta. fala, Tem que ser rápida. falar de algo tão poderoso assim, né? Mas eu acho que pra mim, a questão de ser pai é basicamente você ter a visão de amar, cuidar e proteger, sabe? Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo o nosso papel, a gente vai estar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Não precisa reinventar a roda, não precisa achar que você tem que ser o super-homem. Não, cara, ama, cuida, protege. Você vai estar fazendo o seu papel, vai criar os seus filhos e eles vão valorizar isso e vão respeitar você e vão, sabe, colocar você na posição que você tem que estar. Então, se fizer isso, eu acho que a gente vai
construir bons pais aí, Já é mais do que meio caminho andado, né? com certeza. Que legal. Muito bom. Então, deixando aquele recado, obrigado demais, tá? Por esse convite, bate-papo profundo, esclarecedor e super Maravilhoso. agregador que a gente teve aqui hoje. Espero que tenha abençoado aí várias pessoas que vão ter Amém. escutado Amém. desse conteúdo. Amém. Parabéns para você, tá? Ouvi coisas aqui maravilhosas, me arrepiei toda aqui. Porque criar filho não é fácil, né? Manter casamento não é fácil, né, Laura? Não é brincadeira. Um abraço para sua esposa. Já sou admiradora dela, tá? ela é Um top. abraço para suas filhas. Né? Que bom que essas meninas estão crescendo, sendo criadas por um casal tão maravilhoso. É. Ou seja, né? Eu e Laura, a gente sempre fala aqui. Que tipo de filho nós estamos deixando para o mundo, né? E você está Sim. cumprindo tua missão. Assim, eu também tô, tenho certeza. Nós A Laura estamos, Tamo também, nós junto, né? estamos, Tamo isso aí, junto. né? tamo Tanto junto. que estamos aqui, né? Então, Sim. feliz Dia dos Pais para você e para todos os pais. Principalmente pro meu esposo, né? Que é um paizão. Não posso deixar de falar dele. E que Deus abençoe, né? Nossas Amém. famílias, as nossas casas, né? A gente falou muito de Deus. Hoje eu não sou muito de falar de Deus porque eu sou cristã, então senão fica uma coisa muito assim. Não, a gente tem que redundante, deixar né? que. Eu também não falo muito, porque eu acho que as pessoas conseguem ver Deus Sim. agindo através da nossa vida, né? É isso. Exatamente. Então não tem Mas- como, gente. Mas não tem Educar como não falar às filho vezes, é. é Deus, em primeiro lugar. Eu falo muito que a criação dos meus filhos, em primeiro lugar, foi Deus, porque eu tive filho com 16 anos. O que eu sabia da vida? Né? Então Sim. deu certo porque Deus me ajudou que desse certo, ajudou meu esposo também. Então, feliz Dia dos Pais, foi maravilhoso e é isso aí. Amém. Feliz Dia dos Pais, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais. Tchau, Até tchau. mais. Até Até. mais. Tchau, tchau.